Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobretudo o que fazer. Muito nós temos falado, dados estatísticos, alguns deles alarmantes, de crimes, de mortes, do tráfico crescendo. O que é que nós podemos fazer? Nós precisamos entender que na sociedade onde nós vivemos, nas comunidades onde nós moramos, existem instituições que podem ser mobilizadas e que podem começar um amplo trabalho, sobretudo de prevenção. Prevenção significa prevenire. Pré, antes. Venire, vir, chegar. Então nós temos que chegar antes. E não existe nenhum país que tenha obtido êxito em seu trabalho contra as drogas que não tenha tido a prevenção como elemento mais importante, como o elemento decisivo do trabalho em relação a essa questão das drogas. E na comunidade nós temos alguns elementos que podem ajudar e se mobilizar nessa perspectiva. A família, a escola, as igrejas, a sociedade como um todo. Esta mobilização, ela pode fazer com que se crie naquela sociedade, naquela comunidade, um sentimento diferente a respeito das drogas. Não a questão do medo, mas a questão da esperança. A vida, sim, a vida, não as drogas. Não é só não pode, não deve, não é, não, mas sim, a gente está dizendo não, fechando as portas ao não. O que é sim para os jovens? Em relação à família, é preciso que os pais, dois grandes eixos. Primeiro, sejam exemplo, porque nós encontramos em nossa prática profissional as chamadas famílias químicas, que só funcionam com drogas. O pai bebe. Quando ele tem um problema, uma dificuldade, uma questão a resolver, ele bebe. A mãe toma tranquilizante, o diazepam, o Lorax, o Lexotan, o alprazolam, o frontal, etc e tal. Química. E o filho vai escolher uma droga, o crack, a cocaína, a maconha. Então, pai, mãe e filhos, na mesma perspectiva. Solução química, família química. Nada vai adiantar o conselho deste pai, desta mãe. Portanto, o exemplo é fundamental. Segundo, que comece a existir dentro da família um diálogo franco. E diálogo não é de dois, não. Diálogo é dia, que significa através. Conversa que vai, conversa que vem. Nós temos que escutar nossos filhos, perguntar para eles: o que é que vocês acham dessa história de droga? Como é que anda na escola? Na rua, os colegas de vocês, o que é que vocês acham dessa história de droga? E escutar, e permitir que eles falem, que eles partilhem. Vocês vão ver que será um grande avanço. Da mesma forma, nós diríamos em relação à escola. O que os nossos jovens precisam não é dessas palestras enfadonhas, monótonas, que enchem o saco, como eles dizem, de grandes especialistas, de renomados professores, de amigos do diretor, da diretora, sei lá de quem. Não é com história de palestra que se resolve. E muito menos com gente, nós
temos a alegria, a satisfação, olha a marmota, a alegria, a satisfação de termos hoje aqui entre nós o João Francisco. O João Francisco era um drogado que foi ao fundo do poço e que vem dizer para vocês o que foi essa experiência. Sabe como é que funciona isso na cabeça do jovem que escuta? Ora, cara, esse cara mergulhou, foi no fundo do poço e está aí inteiro, imagine eu. Então, ao contrário de dissuadir, fazer com que ele deixe de pensar, ele vai ficar mais curioso. Que história de droga é essa? E como é que eu posso? Se ele mergulhou e voltou, eu também posso. É uma coisa totalmente inócua, sem qualquer efeito. Ainda fica a professora, presta atenção, menino, presta atenção. E se você assistir direitinho, eu vou dar um ponto na média, não sei o quê. Não é por aí. Ou então, existem escolas que promovem semana. Aí tem a semana do índio. Aí os bichos lá, é índio, todo mundo é índio durante uma semana, né? Depois a semana dos idosos, aí eles pegam uns velhinhos em qualquer canto e trazem e levam, né? E aí tem a semana das drogas. É um absurdo. Tem que ser um trabalho de mais filigrana. Não, para falar sobre drogas, eu não preciso falar das drogas. Para fazer prevenção às drogas, eu não preciso insistir nas drogas. Eu preciso insistir sobre o valor da vida. Então, essa semana contra as drogas, semana de guerra contra as drogas. Pelo amor de Deus, não façam isso. E terceiro tipo de coisa, tem, às vezes, é a chamada feira de ciências. Aí botam uma mesa, naquela mesa uma equipe preparou isso, tem todo tipo de droga e como é que se usa. Ora, aquilo é uma aula prática de usagem de drogas. Tem nada de prevenção. A prevenção, na realidade, é falar da oportunidade que a vida nos reserva, que a vida é bela, que a vida pode ser vivida. Aí nós temos prevenção extraordinária. Uma escola em que as crianças gostem da escola. E aí a gente pode saber e pode perguntar a eles: o que vocês gostariam que tivesse mais aqui na escola? Com certeza eles vão falar de mais atividades esportivas. Onde tem bola, não tem bolinha. As práticas ou as atividades físicas, os esportes, vôlei, futebol de salão, basquete, handebol, enfim, todo tipo de atividade física. E existem, muitas vezes, espaços nas escolas, aliás, às vezes o único espaço que existe na comunidade para que essas atividades sejam promovidas. E lamentavelmente, algumas escolas são fechadas no fim de semana, que é quando elas deveriam ser colocadas em disponibilidade para a comunidade. Conheço uma escola em Fortaleza que nessa escola, dada a sensibilidade dos educadores, eles promovem até festas de casamento. Aí a escola fica mais ou menos ao lado da igreja, faz o casamento e depois tem a festa do casamento, a recepção, na própria escola. Que fins de semana são promovidas muitas atividades. Aí nós temos as atividades artísticas, culturais, as bandas de música, coral, vídeo, filmes para debates, a criação de um coral, a implicação de todos os jovens nisto. Essa é excelente promoção, favorecendo e estimulando ambientes sadios, amizades ou integração de grupos fortalecidos.
Isto é prevenção de primeira qualidade. Aqui eu gostaria de destacar um aspecto que pouco se fala, mas que é algo de fundamental na prevenção. Tem que implicar o jovem nisso. Se nós pertencemos a uma escola, a diretora, o orientador educacional, enfim, se existe uma enfermeira, um psicólogo, e se eles acham que é importante, e meus parabéns, por considerar que é importante começar um trabalho de prevenção às drogas na escola, convoquem também os jovens. Nessa equipe que vai organizar essas atividades, o que é que nós podemos fazer na nossa escola? Chamem também os jovens, 2, 3, 4, escolhidos entre eles, para que eles também deem sugestões e também participem da organização. Implicá-los, fazer com que eles também se sintam concernidos por aquela preocupação que deve ser de todos. Nesta perspectiva, o que nós estamos querendo dar como ênfase é que a prevenção, ela deverá constituir-se, primeiro, de um aspecto informativo, que deve passar de uma maneira bem discreta e de uma maneira bem entre as outras coisas que eles fazem na escola. Informação, que existe muita coisa que é puro exagero, eu diria até terrorismo de certos grupos, tipo a droga mata, exagerando pensando que assim fazendo vai tirar os jovens das drogas. Não é desta forma. Portanto, a informação ela é importante, diria, não apenas no processo da prevenção, mas inclusive e sobretudo para aqueles que vão se envolver com esta tarefa. No caso, pais, educadores, supervisores, que eles próprios entendam minimamente aquilo que está acontecendo e o que é que isto significa. Hoje existe um consenso de que a prevenção ela é feita sobretudo pela possibilidade de formação de laços afetivos, de amizade, de solidariedade, porque nesta fase da vida, fim da infância, adolescência, fase adulta, o que mais conta é a força de convencimento do grupo. Não é a conversa do diretor, a conversa do professor, dos pais, mas a força que pode e que exerce o grupo sobre os jovens. Então nós temos que fomentar, estimular a formação desses grupos na escola, na família, na sociedade e lançar aos jovens o desafio de que a vida é bela e que ela pode ser vivida intensamente com a perspectiva de não às drogas, sim à vida. Porque, no fundo, o que nós estamos lutando não é para que os jovens não usem drogas, é para que eles tenham vida, uma vida em plenitude, uma vida com desafios, com sonhos, na construção de utopias, na construção de uma sociedade mais humana.